Fala pessoal, belezinha com vocês? Galera, é o seguinte, nós vamos resolver algumas questões de lei orgânica do DF com a finalidade de fazer uma revisão sobre a lei orgânica do DF. A ideia é o seguinte, gente, eu peguei várias questões anteriores de várias bancas e verifiquei aquilo que é mais perguntado em prova de concurso. O que da lei orgânica é o mais perguntado? Fiz uma compilação e trouxe aqui esses exercícios para que a gente possa realizar esses exercícios. Na verdade, a ideia é que com os exercícios a gente possa fazer uma grande revisão sobre a lei orgânica do DF. Ou seja, os exercícios são uma mera desculpa para que a gente possa fazer uma revisão da lei orgânica do DF. Lembrando que as questões da lei orgânica, independente da banca, gente, as questões de prova da lei orgânica levam em consideração o texto da lei orgânica. Então as questões de prova levam em consideração texto seco. Texto esse que é chato de ficar lendo, porque a gente vai tentar fazer uma boa revisão aqui, ler junto aqui os textos que são necessários para a gente poder entender e revisar a lei orgânica para você gabaritar na sua prova. Beleza, pessoal? Vamos começar na tela. Galera, vamos lá então. São objetivos prioritários do Distrito Federal, exceto, gente, eu tenho vários objetivos, menos um. Letra A, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle de legalidade e de legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Esses aqui são objetivos, beleza. Letra B, preservar a autonomia, comunidade federativa. É esse que nós vamos marcar. Por quê, galera? Porque aqui nós não temos um objetivo, não, galera. Aqui nós temos simplesmente um valor fundamental aqui na letra B. Não é um objetivo, é um valor fundamental. É a letra B que está dentro do exceto. Olha a letra C, gente. Preservar a sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento, a preservação de sua memória, tradição e peculiaridades é um objetivo do Distrito Federal. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira, é um objetivo. Preservar os interesses gerais e coletivos são objetivos. Então, gente, você precisa saber quais são os objetivos e quais são os valores fundamentais bem no início da lei orgânica, que é bem perguntado. Vamos aqui, gente, então a resposta à letra B de bola, como eu falei para vocês. O artigo 2º diz: o Distrito Federal integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais: 1. A preservação de sua autonomia, comunidade federativa, a plena cidadania, também é um fundamento, a dignidade da pessoa humana, também é um fundamento, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, bem parecido com os próprios fundamentos previsto na Constituição Federal. Você vai ver, para quem não conhece a lei orgânica, nós temos vários artigos muito parecidos com a Constituição, até porque a lei orgânica deve observar os preceitos constitucionais. Então a gente vai ter muita coisa parecida que você tem que observar e não pode confundir na hora da prova. Esses são o quê? Vamos aqui, gente, na tela, são valores fundamentais. Mas quais seriam os objetivos que nós, aqui na lei orgânica, falamos de objetivos prioritários do Distrito Federal? 1. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. Assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle de legalidade e de legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Também preservar os interesses gerais e os interesses o quê? Coletivos. Promover o bem de todos, objetivo do Distrito Federal. 5. Proporcionar aos seus habitantes
condições de vida, compatível com o quê? Compatível com a dignidade humana, compatível com a justiça social, compatível com o bem comum. Também é objetivo prioritário do Distrito Federal dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade, nas áreas do que, gente, dá prioridade às áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento, lazer e assistência social. Continuando os objetivos, gente, garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, parte da Defensoria. Oitavo, preservar a sua identidade do Distrito Federal, adequando às exigências do desenvolvimento a preservação de sua memória, da sua tradição, das suas peculiaridades. 9. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Também o objetivo do DF, gente, assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Também no 11, zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição número 532 do livro do tombo histórico, respeitadas definições e critérios constantes do decreto 10.826 de 2 de outubro de 1987 e da portaria 314 de 8 de 10 de 92 do então Instituto Brasileiro de Patrimônio, hoje o IPHAN. Então tem que zelar pelo conjunto urbanístico e promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Não confundir, então, objetivos prioritários com valores fundamentais, bem no iniciozinho da lei orgânica. Vamos ficar esperto com isso para não errar na hora da prova. Vamos continuar fazendo as questões, gente? Voltando aqui, questão número 2. Galera, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto que? Direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante o quê? Como que essa soberania popular vai ser exercida? Gente, sufrágio universal. Todos podem participar da vida política do Estado. Esse sufrágio universal, o instrumento de participação do sufrágio universal é mediante o voto. A lei orgânica fala em voto direto e secreto. Voto direto é aquele que não tem intermediários, eu voto diretamente na pessoa. Voto secreto, gente, outras pessoas não vão conhecer o meu voto, com valor igual para todos, gente. Isso é a paridade do voto. O voto vai ter paridade, ou seja, o mesmo valor para todos. Agora, esse sufrágio universal, essa participação popular no poder, na vida política do Estado, vai ser através de quê? Gente, vai ser através de iniciativa popular de lei. Sim, os cidadãos podem sim oferecer a iniciativa popular de leis, apresentar ao Poder Legislativo propostas de leis para que sejam votadas e convertidas efetivamente em leis. Eu tenho o referendo e eu tenho o plebiscito. A diferença é que o plebiscito ele é prévio, ele é antes, faço um plebiscito. Já o referendo, ele é depois, ó, referendar, homologar. Eu estou referendando. Esse é o referendo. Então, por meio de iniciativa popular, plebiscito e referendo. Voltando aqui, gente, então onde a gente vai ver o seguinte: letra A tá errada, participação popular. Letra B tá errada, plena cidadania. Letra C, pluralismo político, plena cidadania. Letra D, referendo, iniciativa popular e plebiscito. Letra E, plebiscito, referendo e plena cidadania. Resposta, então, é a letra D de dado, soberania
popular será exercida pelo sufrágio, pelo voto e mediante o que? Referendo, iniciativa popular e plebiscito. Gente, está lá no artigo 5º da nossa lei orgânica, que diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto o quê? Pelo voto direto e secreto, como a gente falou, com valor igual para todos, e também mediante o quê? Plebiscito, que é antes, mediante referendo, eu vou referendar, que é depois, e mediante o quê? Iniciativa popular. Essa iniciativa popular é a famosa iniciativa popular de leis que os cidadãos podem apresentar à Casa do Legislativo, que no Distrito Federal, a Câmara Legislativa. Bacana, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar nossa revisão. Questão número 3. Acerca da remuneração dos administradores regionais. Isso mesmo, os administradores regionais. Remuneração deles, gente, letra A, poderá ser superior à fixada para os ministros de Estado. É uma questão estranha porque envolve o quê? Ministro de Estado que não tem nada a ver com o DF. Então tá falso, beleza? Letra B, não poderá ser superior à fixada para o governador. Gente, tá falso. Não é o teto, não é o governador para os administradores regionais. Letra C, poderá ser superior à fixada para os secretários? Falso. É como se o administrador tivesse o quê, gente? Abaixo dos secretários, porque olha a letra D, poderá ser superior à fixada pelo governador, também é falso. Resposta é a letra E, galera, não poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado do Distrito Federal. Então o teto para o quem? Para os administradores regionais são os secretários de Estado do Distrito Federal. Resposta letra E, de elefante. A gente encontra isso no artigo 10, que diz: o Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas. Lembrando todos que a própria Constituição Federal veda a divisão do DF em municípios. É proibido pela própria Constituição Federal a divisão em municípios. Então a gente tem apenas regiões administrativas. Volta. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização administrativa. Gente, quem sabe direito administrativo chora com isso aqui. Essa descentralização aqui não é a descentralização que a gente aprende lá no direito administrativo, porque as administrações regionais são órgãos. Lá para o direito administrativo, as administrações regionais seria desconcentração administrativa e não descentralização, porque descentralização é para outra pessoa, é para alguém que tem personalidade jurídica. Porém, veja que está na lei orgânica. Se cair é isso, volte aqui na tela. Olha, o DF, ele é o quê? Ele organiza-se em regiões administrativas com vistas, então se cair na prova segundo a lei orgânica, é isso que você vai marcar. As regiões administrativas têm finalidade a descentralização administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Aí vem o parágrafo 2º e diz: a remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado do Distrito Federal. Remuneração de administradores não pode ser superior às dos secretários de Estado. Belezinha, gente? Muita informação, muito detalhezinho, você não pode dar bobeira. Voltando para a tela, questão número 4. Acerca da organização administrativa do Distrito Federal. Uau! Essa aqui é um peguinha, gente. Cada região administrativa do Distrito Federal terá 2 conselhos de representantes comunitários. Falso por causa dos 2 conselhos. Letra B. Cada região administrativa do DF terá 1 conselho de representantes. Perfeito. Sem funções consultivas e fiscalizadoras. Falso. Vai ter os representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras.
Letra C. Cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes. Não precisa mais de um. Com funções consultivas e de fiscalização na forma da lei. Perfeitíssimo, resposta letra C. Então, cada região administrativa vai ter uma fiscalização pela comunidade, vai ter esse conselho comunitário que tem função tanto de consulta como de fiscalização das atividades, ver se elas estão ou não sendo desenvolvidas de forma correta. Voltando aqui, gente, letra D de dado. Cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes comunitários, perfeito. Apenas com funções consultivas? Falso por causa do apenas. Letra E. Cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes apenas com funções fiscalizadoras, falso por conta disso. Resposta letra C de casa. A gente vê isso aqui no artigo 11.12 da nossa lei orgânica. O artigo 11 diz: as administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Lembrando que as administrações regionais são órgãos do Distrito Federal e por isso não tem personalidade jurídica própria. Na verdade, quem tem personalidade jurídica própria é o próprio Distrito Federal. As administrações regionais são apenas órgãos do Distrito Federal. Beleza, gente? Voltando aqui, 12. Cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários da comunidade, com funções o quê, galera? Com funções consultivas e funções o quê? Fiscalizadoras, na forma da lei. Perfeito, sem grandes problemas. Mais um pequeno detalhe sobre as regiões administrativas, sobre o Distrito Federal. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos continuar? Vamos lá, questão número 5. Gente, questão número 5 diz: acerca da organização administrativa do Distrito Federal. Ele diz o seguinte: a criação ou extinção de regiões administrativas, quero criar uma nova região, quero extinguir, ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Gente, é isso que a lei orgânica diz. Por isso que a resposta já é a letra A. Criação ou extinção. A lei orgânica fala disso. Maioria simples, estaria falso que a lei orgânica não fala isso. Lei aprovada 1/3, falso. Aqui ele diz assim, lei complementar, apesar de a maioria absoluta ser de lei complementar, a lei orgânica fala a palavra lei, ela não usa o complementar. Letra E, a criação e extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei complementar aprovada por 2 casas, por 3/5 em 2, não, falso, falso, falso. Resposta é a letra A. Como que vai ser criada uma o quê? Uma região administrativa. Quem nos diz isso é o artigo 13, galera. Ele diz a criação ou extinção de regiões administrativas, como são órgãos, beleza, gente, ocorrerá mediante lei. Veja que a lei orgânica usa a palavra lei. Aprovada por qual maioria? Pela maioria absoluta dos deputados distritais. Toma muito cuidado com essa parte de regiões administrativas que integram a própria estrutura administrativa do Distrito Federal. Belezinha, galera? Tranquilo? Voltando aqui. Gente, 6. Agora sim vem uma difícil. É competência o quê? Privativa do Distrito Federal. Essa aqui, exceto, todas são competências, menos uma, que é privativa do DF. Licenciar a construção de qualquer obra é privativo do DF. Dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos é privativa do DF. Letra C, estabelecer e implementar política de educação para segurança de trânsito. Gente, a nossa resposta é a letra C,
não é privativo, não consta do rol das competências privativas. Letra D, regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive de papéis e de outros resíduos recicláveis, é privativo do DF. Exercer o poder de polícia administrativa aqui no DF é privativo. Você fala, professor, mas só o DF exerce poder de polícia administrativa? Não. Eu estou fazendo uma pergunta, você está respondendo a questão com base na lei orgânica do DF. Ele pressupõe que esteja dentro do quê? Dentro do Distrito Federal. As competências distritais com base na lei orgânica. Muito cuidado com isso. Volte aqui, gente. Resposta da 6 é a letra C de casa. Gente, letra C de casa. E aí não é fácil. Por quê? Porque nós temos as chamadas competências privativas. Da competência do Distrito Federal. De cara, a gente vê o artigo 14 que diz assim: ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Lógico, né, gente? Como no DF não é dividido em municípios, o DF pode exercer tanto a competência dos estados como a competência dos municípios, tal como fixado pela Constituição Federal, tanto a dos estados como a dos municípios, tal como fixado pela Constituição Federal. Volte aqui. Cabendo-lhe exercer em seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Beleza. Aí a seção 1 diz, da competência privativa. Compete privativamente ao Distrito Federal. Gente, isso aqui cai muito em prova. O que é competência privativa? E aí é um decoreba mesmo. Organizar seu governo e sua administração. Lógico. Também é privativo do DF. Criar, organizar ou extinguir o quê? Regiões administrativas de acordo com a legislação vigente. Perfeito. Também é privativo do DF. Instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do DF. Quando ele fala observada a competência cumulativa do DF, é porque o DF, ele institui e arrecada tributos dos municípios e dos estados. Tudo é o DF, já que o DF não tem divisão. Voltando aqui. Gente, também é competência privativa do DF. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, preços públicos de suas competências. 5. Dispor sobre a administração, a utilização, a aquisição e a alienação dos bens públicos. Perfeito. 6. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços de interesse, o que, gente? Local, incluindo do transporte coletivo, que tem caráter essencial. Competência privativa do DF. Continuando a competência privativa do DF, manter com a cooperação técnica e financeira da União programas de educação, prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar. 8º, celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com o quê? Com a União, com os estados e municípios, para execução de suas leis e serviços. Perfeito, competência privativa do DF. 9, elaborar, ele elabora e ele executa o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o seu próprio orçamento, lógico. Também competência privativa do DF. Elaborar, esse aqui é o que dá mais problema, elaborar e executar o plano diretor de ordenamento territorial, a lei de uso e ocupação do solo e os planos de desenvolvimento local, para promover o quê? O adequado ordenamento territorial, não tem invasão, integrado aos valores ambientais, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. 11. Autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar, fiscalizar o serviço de veículos de aluguéis, táxi, Uber. 12. Dispor sobre criação, dispor sobre transformação e extinção de quê? De cargos, de empregos e de funções públicas no âmbito distrital. Perfeito.
Também o 13, dispor sobre a organização do quadro de seus servidores, a instituição de planos de carreira na administração direta, autarquias e fundações públicas do DF, remuneração e regime jurídico único dos servidores. Lembrando que no âmbito do Distrito Federal, o regime jurídico único é a Lei Complementar 840 de 2011. Cabe ao DF definir e estabelecer isso. Voltando aqui, também cabe ao DF exercer o poder de polícia administrativa, lógico. Também cabe ele ao DF licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviço e similar, ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou que infringirem dispositivos legais. Tudo competência privativa do DF. Olha a quantidade de coisas, gente. Também compete privativamente ao DF regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive de papéis e de outros resíduos recicláveis. Também compete ao DF dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destinação do lixo domiciliar e de outros resíduos. Também compete privativamente ao DF serviços funerários e a administração dos ministérios. Também dispor sobre a apreensão, sobre o depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local. 20. Disciplinar e também fiscalizar, no âmbito da sua competência, competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante realizados em locais de acesso público. 21. Dispor, gente, sobre a utilização de vias e logradouros públicos, por exemplo, faixa exclusiva para ônibus. Próximo, disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal. Veja o que é do DF. Disciplinar o trânsito local, sinalizar as vias e estradas. 23. Exercer inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. Lógico, tudo tem que ser respeitada a legislação federal. Também é competência privativa do DF adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor. Toma cuidado, se vier assim, compete privativamente ao DF promover desapropriação para, imagina, compete privativamente ao DF promover desapropriação para a reforma agrária. Falso. Reforma agrária é competência da União. Só a União. Estados, DF, municípios não podem executar reforma agrária. Beleza? Voltando aqui. Também é competência privativa licenciar a construção de qualquer obra. Também é competência privativa interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que apresentarem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir, gente, construções que ameaçam a segurança individual ou coletiva. E, por fim, dispor sobre publicidade externa, em especial sobre exibição de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda em logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis. Vejam, tudo que eu li aqui, competência privativa do Distrito Federal. Por que isso é importante? Porque eu também tenho alguns pontos em que a competência é comum do Distrito Federal, por exemplo, com a União. Sim, algumas competências do DF são comuns junto com a União. E eu vou tratar disso no nosso próximo bloco. Vamos descansar, na volta a gente continua.